Entre uma estação e outra, Laura nunca gostou do verão. O calor fazia tudo parecer mais difícil. Respirar, pensar, existir. Ainda assim, foi justamente num daqueles dias abafados e lentos, quando o asfalto parecia derreter sob os pés, que ela conheceu Rafael. Estava na fila da livraria do centro equilibrando uma pilha de romances antigos nos braços, quando ele, sem querer, esbarrou nela ao sair apressado. Um dos livros caiu no chão, e antes que Laura pudesse se abaixar, Rafael já o tinha pegado. Desculpa, ele disse, sorrindo de um jeito que parecia pedir mais perdão do que a situação exigia. Laura abriu a boca para dizer algo, mas as palavras desapareceram. Havia algo nele, nos olhos castanhos, na forma descuidada como o cabelo caía na testa, que a deixou completamente sem chão. Você gosta de Bukowski? Ele perguntou lendo a capa do livro que ainda segurava. Gosto mais da honestidade dele do que das palavras. Laura respondeu sorrindo de lado. Rafael riu, e aquele som ficou ecoando na cabeça dela o resto da tarde. Foi assim que começou. O início foi como uma explosão silenciosa, intenso e inesperado. Rafael era diferente de tudo que Laura conhecia. Ele tinha uma fome de viver que beirava o inconsequente. Improvisava viagens de última hora, pulava muros para ver o pôr do sol do topo dos prédios, recitava poesias em bares de karaokê sem um pingo de vergonha. E ele a arrastava com ele, para cafés escondidos no meio de vielas, para piqueniques noturnos em praças vazias, para sessões clandestinas de cinema ao ar livre, onde eles se deitavam no chão e riam tanto que esqueciam o filme. Cada momento com Rafael era um roubo do tempo. Laura sentia que ao lado dele não existiam relógios, não existiam obrigações, só existiam eles, e um mundo inteiro para serem donos. Mas Rafael era feito de tempestades. Um dia estava lá, inteiro para ela, de olhos brilhando como estrelas cadentes. No outro desaparecia sem aviso, sumia por dias, voltava como se nada tivesse acontecido. Laura aprendeu a lidar com a ausência, aprendeu a esperar e a perdoar. Uma noite, depois de uma discussão boba sobre um amigo dela que Rafael insistia em não gostar, ele simplesmente virou as costas e foi embora, deixando Laura sozinha em frente ao cinema. Ela ficou lá, parada, olhando para o rastro que ele deixava no chão molhado. Quando ele apareceu 3 dias depois, batendo na porta do apartamento dela sob uma chuva fina, parecia um menino perdido. Eu sou um idiota, disse sem preâmbulos. Eu sempre fui assim, mas eu não sei ser diferente com você. Laura o olhou em silêncio por longos segundos. Queria gritar. Queria bater a porta na cara dele. Queria esquecer tudo. Mas a verdade era que, apesar de tudo, amava cada pedaço dele, até mesmo os que mais doíam. Sem dizer nada, puxou-o para dentro e o abraçou. Porque era isso que faziam. Se perdiam, se encontravam, sempre. O verão passou, e com ele vieram as primeiras brisas de outono, trazendo folhas secas e mudanças inevitáveis. Sentados num banco de praça, com café nas mãos e cachecóis enrolados nos pescoços, Rafael tirou uma carta amassada do bolso. Fui aceito, disse, os olhos brilhando. Fotografia, em São Paulo. Laura congelou. São Paulo. 500 quilômetros de distância. Isso é incrível, ela conseguiu dizer forçando um sorriso. Eu sei, ele respondeu, e em seguida, com a voz mais baixa. Mas eu não quero ir sem você. Laura olhou para o céu cinzento. Um vento frio soprou entre eles. Queria acreditar que aquilo era um sonho, que Rafael estava só brincando. Rafa, começou, mas a voz falhou. Eles sabiam. Ambos sabiam. Ele precisava ir. Aquela era a chance dele de se encontrar, de construir algo que fizesse sentido. Laura não podia pedir que ficasse, nem queria ser o peso que ele carregaria. Vai, ela disse finalmente, segurando a mão dele com força. Vai viver seu sonho. Eu vou estar torcendo por você. Rafael a abraçou com tanta força que Laura sentiu como se tentasse gravar o cheiro, o toque, o gosto dela para sempre. Eu vou ligar todo dia, ele prometeu. Vai ser só um tempo,
A gente vai ficar bem. E naquela tarde de vento e promessas, Laura quis acreditar. O aeroporto era frio, impessoal. Pessoas se despediam com lágrimas nos olhos e malas pesadas nas mãos. Laura caminhava ao lado de Rafael, sentindo o peso invisível da distância que já começava a nascer entre eles. Quando chamaram o voo, Rafael largou a mala no chão e segurou o rosto dela. Eu te amo, disse olhando nos olhos dela. Nunca esquece disso. Laura mordeu o lábio tentando conter as lágrimas. Eu também te amo, respondeu quase sem voz. O beijo deles foi longo, desesperado. Depois, Rafael se afastou com passos lentos, sem olhar para trás. Laura ficou ali, vendo-o desaparecer entre a multidão. E então, ficou só. A distância no começo foi suportável. Mensagens diárias, chamadas de vídeo improvisadas nas madrugadas. Rafael mandava fotos das ruas de São Paulo, das cafeterias onde estudava, dos projetos de fotografia. Mas aos poucos, o tempo foi se infiltrando entre eles como uma rachadura. As ligações ficaram mais curtas, as mensagens mais espaçadas. Rafael parecia sempre ocupado, sempre cansado. Laura tentava entender, tentava ser paciente. Mas cada novo silêncio era como uma pequena morte. Uma noite, depois de mais uma ligação desconectada no meio de uma conversa importante, Laura sentou na cama e finalmente aceitou o que tentava negar há meses. Ele estava vivendo, e ela estava parada. O tempo passou. Laura se reconstruiu aos poucos, como quem aprende a respirar de novo. Começou a sair mais, a conhecer gente nova. Não esquecia Rafael. Jamais esqueceria. Mas aprendeu a não viver em função de um talvez. 2 anos depois, num verão igualmente sufocante, ela caminhava pela mesma rua onde tudo havia começado. A livraria do centro ainda estava lá, com suas vitrines empoeiradas e livros amarelados pelo tempo. Quando ouviu seu nome ser chamado, virou-se devagar, como quem não tem mais pressa. Era Rafael. Ele parecia diferente, mais maduro, mais cansado. Trazia uma mochila surrada nas costas e o mesmo sorriso torto que Laura aprendera a amar. Laura, disse se aproximando. Voltei. Ela respirou fundo. Sentiu o peso das lembranças se agitarem dentro de si, como folhas mortas sopradas pelo vento. Eu também voltei, respondeu com um sorriso tranquilo. Mas voltei para mim. O sorriso de Rafael vacilou por um segundo. E então, como quem entende que algumas histórias não têm final feliz, mas têm finais necessários, ele abaixou a cabeça. Laura virou-se e continuou andando cada passo mais leve que o anterior. Porque às vezes o amor é mesmo feito de idas e vindas, mas a volta mais importante é sempre aquela que fazemos para dentro da gente.